18 de novembro de 1952. Um piloto solitário da Marinha Americana em um jato Grumman Panther olha para cima e vê 7 MiG-15 soviéticos mergulhando diretamente em sua direção. Seus companheiros de esquadrão se foram, ele está em desvantagem numérica de 7 para 1 e está pilotando o que os especialistas chamam de uma aeronave inferior. O que aconteceu em seguida permaneceria classificado por 50 anos porque o governo americano não podia admitir a verdade. Esta é a história do mais longo combate aéreo da história militar dos Estados Unidos. E o piloto de 100 anos que acabou de receber um telefonema do presidente dos Estados Unidos em 4 de fevereiro de 2026, o presidente Donald Trump pegou o telefone e ligou para um homem de 100 anos que mora em Escondido, Califórnia. A mensagem era simples. Depois de mais de 7 décadas de espera, Royce Williams finalmente iria receber a Medalha de Honra do Congresso. Não por algo que aconteceu ontem, não por algo que aconteceu no ano passado, mas por algo que aconteceu em 1952. Uma batalha tão secreta que Williams não pôde nem contar para a própria esposa até 2002. Mas aqui está o que torna essa história quase impossível de acreditar. A União Soviética nunca lutou oficialmente na Guerra da Coreia. Era isso que eles queriam que o mundo pensasse. O que você está prestes a ouvir é a verdadeira história, finalmente confirmada por registros soviéticos desclassificados, do dia em que um piloto americano enfrentou 7 caças soviéticos e venceu. Mas primeiro, você precisa entender o quanto Royce Williams estava em desvantagem naquele dia. É novembro de 1952. A Guerra da Coreia já dura mais de 2 anos, mas, ao contrário da Segunda Guerra Mundial, esse conflito quase não recebe atenção em casa. Os soldados a chamam de Guerra Esquecida. O tenente Royce Williams tem 27 anos e é piloto da Marinha, integrante do Esquadrão de Caça 700 e 81 os Pacemakers, operando a partir do convés do porta-aviões USS Eriskany. Ele pilota o Grumman F-9 F-5 Panther, o primeiro caça a jato embarcado de sucesso dos Estados Unidos. Agora, aqui está o que você precisa entender. O Panther era uma aeronave capaz, mas tinha um grande problema ao enfrentar os MiG-15. O MiG-15 podia superá-lo em velocidade, o MiG-15 podia subir mais rápido e em aceleração em linha reta, o MiG-15 deixava o Panther comendo poeira. A única vantagem que o Panther tinha era que ele conseguia fazer curvas mais fechadas, e em um combate aéreo, a capacidade de manobrar pode ser a diferença entre a vida e a morte. Williams ainda não sabia, mas estava prestes a testar essa teoria contra 7 pilotos inimigos, completamente sozinho. O MiG-15 foi projetado com um único propósito: derrubar bombardeiros americanos. Velocidade máxima, 670 milhas por hora teto operacional, 50 mil pés armado com um canhão de 37 mm e 2 canhões de 23 mm. E em 18 de novembro de 1952, 7 deles estavam prestes a atacar um piloto americano que estava prestes a ficar sem amigos. A missão começou como qualquer outra. Williams e outros 3 pilotos do VF-700 e 81 estavam voando em patrulha aérea de combate sobre a Força-Tarefa 77 perto de Haeryong, nas águas nordeste da Coreia do Norte. O trabalho deles era simples: proteger o porta-aviões de ataques inimigos. Foi então que eles os avistaram 7 aeronaves bem acima, descendo rapidamente. A princípio, talvez houvesse esperança de que fossem aliados. Mas um olhar para aquelas asas enflechadas disse a Williams tudo o que ele precisava saber: MiG-15S, e eles estavam vindo rápido. Agora é aqui que as coisas começam a dar errado. Dos 4 pilotos americanos, 3 deles tiveram problemas, seja por questões mecânicas, pouco combustível ou equipamentos danificados. Williams depois afirmou que os detalhes se perderam com o tempo. Seus companheiros de ala tiveram que se afastar, eles voltaram para o porta-aviões e o tenente Royce Williams se viu sozinho. Mas aqui está o que torna isso ainda mais assustador. Esses não eram pilotos chineses, esses não eram pilotos norte-coreanos. Eram pilotos da aviação naval soviética, alguns dos aviadores de combate mais experientes do mundo. Capitães Belyakov e Vandilov, tenentes Pakomkin e Tarshinov. Pilotos soviéticos de elite que oficialmente não estavam lá, porque a União Soviética não deveria estar lutando na Coreia.
O que aconteceu em seguida durou 35 minutos, e apenas um daqueles 7 MiGs conseguiu voltar para casa. Os MiGs abriram fogo. Primeiro, Williams teve que tomar uma decisão em fração de segundo: fugir ou lutar. Ele escolheu lutar, agora. Lembre-se, esses pilotos soviéticos tinham todas as vantagens: melhor velocidade, melhor aceleração, melhor taxa de subida, e eles o superavam em número, 7 contra 1. Mas Royce Williams tinha algo inesperado. Fazia curvas melhores que eles e estava prestes a provar. Williams jogou seu Panther em uma curva fechada, puxando muitos Gs, o que desmaiaria a maioria dos pilotos. O MiG líder passou direto, exatamente o que ele precisava. Ele ficou atrás da primeira aeronave inimiga e abriu fogo com seus canhões de 20 milímetros. O MiG caiu em espiral no mar, um a menos, mas não havia tempo para comemorar. Mais 6 MiGs vinham em alta velocidade de todas as direções. O rádio chiou com comandos do USS Ariscane: rompa o combate e retorne ao porta-aviões. Williams respondeu no microfone com a única resposta que podia dar: estou um pouco ocupado agora. Pelos próximos 35 minutos, no mais longo combate aéreo da história militar americana, Williams lutou por sua vida. Ele não podia fugir, os MiGs eram mais rápidos, ele não podia subir, os MiGs podiam subir mais alto. Tudo o que ele podia fazer era virar, e foi o que fez. Um MiG se aproximou rápido demais. Williams ficou atrás dele e disparou uma rajada. A aeronave soltou fumaça e se afastou danificada. Outro MiG mergulhou. Williams rolou, puxou forte e conseguiu atirar. A segunda derrubada caiu em espiral, 2 abatidos, depois 3, depois 4. Quando o confronto entrou em seus minutos finais, Williams havia feito o impossível. Ele havia abatido 4 MiG-15 soviéticos e, de acordo com registros soviéticos desclassificados, apenas um daqueles 7 MiGs conseguiu voltar para a base. Em 35 minutos de combate, 7 MiGs atacaram, 4 abates confirmados. Registros soviéticos confirmaram 6 perdidos. Um piloto americano, uma aeronave inferior, 263 buracos de bala no Panther de Williams. Nenhum outro piloto de caça americano jamais abateu 4 MiG-15 em um único confronto, antes ou depois. Quando Royce Williams conseguiu retornar ao Ariscane com seu Panther, estava por um fio. Os sistemas hidráulicos estavam destruídos. Sua aeronave havia sido atingida por um projétil de 23 milímetros que deveria tê-lo matado. E quando a equipe do Convés contou os buracos em seu Panther, eram 263. Sua aeronave parecia um queijo suíço. A equipe do Convés olhava em descrença. Como esse homem ainda estava vivo? Mas é aqui que a história toma o seu rumo mais estranho. Em poucas horas, Williams foi chamado para reuniões de esclarecimento, não com o comandante do seu esquadrão, mas com almirantes. E então, algumas semanas depois, com o recém-empossado presidente dos Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, eles disseram a Williams a mesma coisa. Isso nunca aconteceu. Você não abateu 4 aeronaves soviéticas, você abateu uma aeronave inimiga. Nós vamos lhe dar uma estrela de prata e você nunca mais vai falar sobre isso. Veja, o problema era simples. A União Soviética não deveria estar lutando na Coreia. Se vazasse a informação de que pilotos americanos estavam abatendo jatos soviéticos com pilotos soviéticos dentro, a Guerra da Coreia poderia ter escalado para a Terceira Guerra Mundial. Então eles esconderam tudo. Apagaram o confronto dos registros da Marinha e tornaram secretas as interceptações da NSA que confirmavam o envolvimento soviético. E eles ordenaram que Royce Williams levasse o segredo para o túmulo. Por 50 anos, Williams manteve sua promessa. Ele nunca contou para sua esposa, nunca contou para seu irmão, que também era piloto, nunca contou para ninguém. Até que os russos abriram seus arquivos depois que a União Soviética colapsou em 1991, algo notável aconteceu. Os arquivos militares russos começaram a ser abertos. E enterrada nesses arquivos estava a prova do que realmente aconteceu. Em 18 de novembro de 1952, registros soviéticos confirmaram que dos 7 MiGs que enfrentaram Williams, apenas um retornou à base. Os pilotos que ele abateu, capitães Belyakov e Vandilov, tenentes Pekomkin e Tarshinov, seus nomes, suas patentes, tudo. Em 2002, os registros da Guerra da Coreia foram finalmente desclassificados e, pela primeira vez em 50 anos, Royce Williams pôde contar sua história. Ele contou para sua esposa, contou para seu irmão, contou para um contra-almirante aposentado chamado Donovan Shelton.
que passaria 20 anos lutando para que Williams tivesse o reconhecimento merecido. Em 2023, aos 97 anos de idade, Williams finalmente recebeu a Cruz da Marinha, a segunda mais alta condecoração militar concedida pela Marinha dos Estados Unidos. Mas Shelton e um grupo bipartidário de congressistas não pararam por aí. Eles continuaram pressionando pela medalha de honra. O congressista Darrell Issa apresentou o projeto de lei O Valor Não Expira, criado para remover os prazos arbitrários que impediram Williams de receber a maior honraria do país. E em 4 de fevereiro de 2026, o presidente Donald Trump pegou o telefone. "Capitão Williams", ele disse, "você vai receber a medalha de honra." Royce Williams tinha 100 anos de idade. Ele esperou 73 anos por aquela ligação. Royce Williams nunca buscou glória. Por 50 anos ele guardou seu segredo, não porque queria, mas porque seu país pediu para ele. Quando perguntado sobre o combate aéreo, ele disse simplesmente: "No momento eu era um piloto de caça fazendo meu trabalho, eu só atirava com o que eu tinha." Mas o que ele fez em 18 de novembro de 1952 foi extraordinário. Um homem, 7 inimigos, 35 minutos, 4 abates confirmados, possivelmente 6, o combate aéreo mais longo da história militar americana e agora, finalmente, a medalha de honra. Thomas McKelvey Cleaver, autor de Mantendo a Linha sobre a Força-Tarefa 77, disse da melhor forma: "Em 18 de novembro de 1952, Royce Williams se tornou o aviador naval embarcado com o maior número de abates e o aviador naval com maior pontuação em um jato da Marinha na Guerra Esquecida." Na luta de sua vida, Royce Williams realizou o que nenhum outro piloto de caça americano jamais conseguiria: abater 4 MiG-15 em um único combate. A história de Royce Williams mostra que heróis podem esperar décadas por reconhecimento e que certos segredos valem ser guardados até que a verdade venha à tona. Se essa história te inspirou, inscreva-se e ative o sino para não perder mais histórias incríveis da aviação naval. E se você quiser conhecer a história de outro confronto naval lendário, confira este vídeo aqui. Até a próxima!